boa noite, então, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje. Vou espelhar minha tela aqui para vocês. Aqui. Bom, na aula passada, então, a gente fez esse primeiro exercício. Nós conversamos, então, sobre as equações, né, de tensão normal e tensão de cisalhamento. Elas são praticamente iguais, né? O único que muda, o termo que muda ali é a tensão propriamente dita, né? Eu vou ter o símbolo da tensão normal e vou ter o símbolo da tensão de cisalhamento, né? Mas a equação como um todo é a mesma. Ela correlaciona, então, a força com que eu exerço, né? Aquela tensão normal ou de cisalhamento e a área da seção transversal, que é onde atua essa força propriamente dita, tá? Nós fizemos, então, esse primeiro exercício, que era uma chapa, né, fixada, e um apoio de madeira, né? O material, tanto da chapa quanto o apoio, eles não influenciam de forma tão significativa nessa situação, né? Porque quem sofre a maior solicitação é o parafuso, porque nele vai acontecer, né, um cisalhamento. Então, né, somente numa situação extrema, né, em que a madeira fosse muito, muito frágil, que ela seria danificada. Mas, em geral, uma madeira com resistência normal, né, ela não vai sofrer dano, né, antes do parafuso, que é muito mais solicitado, tá? Nós fizemos esse exercício, então, e antes de começar o próximo, eu gostaria de mostrar para vocês essa tabelinha aqui, tá? Esta aqui. Deixa eu fechar aqui um pouco. Vocês estão me escutando bem? Sim. Então tá. Essa tabelinha aqui, gente, dos multiplicadores, tá? Ficou um pouco confuso lá na outra aula, tenho certeza se vocês já tinham visto isso, tá? Mas esses são os multiplicadores, né? São aquelas letras, né? Cada uma tem um nome que nos ajuda, então, a dimensionar algarismos ou muito grandes ou muito pequenos, tá? Vai ficar nos slides essa tabela aqui, tá? Mas se vocês quiserem copiar, essa parte aqui, gente, ó, que tem os números, né? Não é tão importante. O importante em si é o último aqui, ó, o multiplicador. Deixa eu aceitar o Vitor, tá? Quais são os mais usados? Eu tenho outros, tá, gente? Mas os mais usados para multiplicadores, para números grandes, é o quilo, que é 10 na 3, que é quando eu multiplico por 1000, né? Depois eu tenho mega, que é 10 na 6, que é multiplicar por 1 milhão, né? Ou seja, 1 e 6 zeros. Depois eu tenho giga, tá? Que aí o giga a gente usa mais na parte de informática, a gente não usa tanto na área mecânica industrial, giga, tá? Mais é mega. Terra a gente usa na parte de eletricidade. O giga é 10 na 9, né? Então vai ter 1 e 9 zeros. Mas eu multiplico direto na calculadora, tá? Vou mostrar para vocês agora como é que se faz. Tem o terra, que é 10 na 12, tá? E esses são os 4 mais usados para multiplicadores, né, de números grandes. Então, quando eu tenho números muito grandes, eu vou substituir, né, por um multiplicador adequado, tá? Não adianta eu usar o multiplicador de 10 na 12 para um valor que não é tão grande, tá? Tem que adequar, então, o meu valor. Para valores muito pequenos, eu tenho os multiplicadores, tá? Negativos, ou seja, em vez de representar um valor muito grande, ele representa um valor muito pequeno, né? Quais são os principais? Mili, que é 10 na menos 3. O que significa esse menos aqui em cima, tá? Que eu tenho 3 zeros antes do 1, tá? Então, é 0, e aí o número de zeros. Ó, eu tenho 0, se são 3 zeros, falta 2, mais 1, 2 e depois 1. Tem o micro, que é 10 na menos 6, tá? Então, vai ter 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 para fechar o 6, tá? Então, vai multiplicar um valor bem pequeno. O nano, 10 na menos 9 e o pico, 10 na menos 12, tá? A gente não trabalha com valores tão pequenos na mecânica e na elétrica, tá?
como o nano e o pico. O nano, às vezes, um pouquinho na elétrica, mas na mecânica a gente não trabalha muito com esses muito pequenos. O que é comum a gente ver de multiplicadores negativos na mecânica? O mili, que é 10 na menos 3, quando a gente está falando de milímetros, e o micro também, micrometros, tá? Valores menores ali para elementos bem pequenos, né? Vou deixar o colega, vocês terminarem de copiar aqui e a gente vai fazer uns exemplos. Tem alguém que esteja copiando ou posso abrir a outra aba? Já copiei já. Tá. Abrir a outra aqui, espera um pouquinho. Então tá. Bom, como que a gente de fato usa ali os multiplicadores, tá? Vamos trabalhar primeiro com valores bem grandes aqui. Eu vou botar, por exemplo, 125.792, não, 789,5 mil, tá? Eu tenho esse valor aqui, que é relativamente grande, tá? Eu não costumo, quando eu estou trabalhando com forças, ou seja, Newton, utilizar, né, valores muito grandes para depois falar o Newton. Normalmente eu uso os multiplicadores, né? Ou quilo, ou mega. Então, vamos lá. Como que eu iria passar ele para quilo? Repararam ali que os multiplicadores são todos múltiplos de 3, né? Então, ele vai ter ou 3 zeros, ou 6 zeros, ou 9 zeros, ou 12 zeros, tá? Posso escrever em outra função? Posso. Se fosse, por exemplo, 4 zeros, como que seria representado 4 zeros? Seria representado 10 elevado na 4. Isso daqui é a mesma coisa que multiplicar por 1, 1 zero, 2 zero, 3 zeros, 4 zeros, ou seja, 10 mil. Posso representar assim? Posso, mas o 10 na 4 não tem um nome, tá? Posso usar, escrevo 10 na 4. Mas aqueles que são múltiplos de 3 têm nomes. O 10 na 3 é quilo, o 10 na 6 mega, tá? Então, esse número que nós temos aqui, ó, seria interessante apresentar ele em quilo? Seria, tá? Ou seja, eu vou diminuir, né, os números que são representados aqui e apresentar eles no multiplicador, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este número aqui para botar ele em quilo, tá? Vou dividir ele por 1000, tá? Quanto que vai ficar esse valor aqui? 125,789. 789, tá? Se a gente quisesse usar apenas uma vírgula depois da casa, pode usar? Pode, para ficar parecido, tá? 125,7. Como a gente dividiu pelo quilo, né? A gente tem que botar ele aqui, ó. Quilo newtons. Então, ficou mais fácil de falar. Em vez de 125.789,5 newtons, eu tenho 125,7 quilonewtons. Né? Se eu não quisesse representar pela letra, e sim pelo multiplicador propriamente dito, como é que iria ficar? Ia ficar 125,7 vezes 10 na 3 newtons. O que é 10 na 3? É a mesma coisa que 1000. Então, 125,7 vezes 1000 newtons, tá? 1, 2, 3, 4. Tem 4 representações, tá? Do mesmo valor, tá?
Tudo aqui tem exatamente o mesmo valor. Precisa ficar claro que o multiplicador eu vou usar para facilitar a linguagem, tá? Mas eu não posso alterar o valor, tá? Eu não posso dizer que 125.789,5 é a mesma coisa que 125 e vou escolher um multiplicador qualquer. Ah, mega newton. Não, aí eu estou alterando o número, tá? É só a linguagem, como se eu falasse o número em uma língua e depois falasse em outra língua, tá? Mas não estou alterando o número. Poderia tentar fazer ele em mega? Poderia. Quanto é o mega? É 10 na 6, ou seja, tem 6 zeros. Vou fazer aqui. Vou tentar fazer agora pelo mega, que é 10 na 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto fica o nosso valor, então, dividido por 10 na 6? Zero vírgula 125. 0,125. 789. Vou deixar só o 125, tá? Ok. Mega newtons, tá? O quilo, gente, ficou bem adequado para este número, porque ficou 125,7 quilonewtons. O mega, ele já não é muito representativo, porque fica 0,1 valor, tá? Então, ele fica muito pequeno, não é representativo. Não é interessante pegar um número muito grande e só para utilizar o multiplicador, tá? Apresentar ele como 0, alguma coisa. É sempre interessante deixar 2 ou, no máximo, 3 termos aqui. Menos que 1, que nem esse, que é 0,25, não é interessante. Mas, visualmente, tá? De forma técnica falando. Mas, se eu pegar esse número aqui, ó, 125,7 quilonewtons, é exatamente esse mesmo valor aqui, ó. 0,125 meganewtons. Por quê? Se eu desse só esses dois valores aqui para vocês, tá? Eu queria só com a unidade, só com o newton, sem o multiplicador. Como seria esse daqui? 125,7 vezes 10 na 3 newtons. E esse aqui, 0,125, tá? Que a gente não copiou, tem mais um 7 aqui, mas 125 vezes 10 na 6 newtons. Se eu fizer esses dois valores na calculadora, ele vai dar exatamente o mesmo valor. É só o multiplicador, tá? Entenderam, então, os multiplicadores, pessoal? Alguma dúvida? Princípio não? Tá, então peguem as calculadoras de vocês, tá? Porque a gente fala assim, ó, 10 na 6, 10 na 3, tá? E existe, por isso que a gente usa a calculadora científica, tá? Porque ela tem esses comandos que a calculadora normal não tem, tá? Então, olhem aí, bem quase embaixo do MUD, tá? Onde vocês ligam a calculadora, do lado tem MUD, aí embaixo tem uma outra tecla escrito POL e embaixo tem uma tecla chamada log, não tem? Sim. Tá? Ali em amarelo tem este comando 10 no número que eu quero, no elevado que eu quero, tá? Eu não preciso fazer na calculadora, por exemplo, eu quero dividir um valor por 10 na 9. Então, eu tenho que dividir por isso daqui na calculadora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Escrever 9 zeros? Não, não precisa. Eu posso escrever isso daqui, ó, tá? Por isso que tem esse comando. Repararam que ele está em amarelo, né? Por quê? Eu tenho que usar o shift primeiro. Exatamente como vocês usam ali o pi. O pi não é apertando direto na tecla para aparecer, né? Porque ele está em amarelo. Então, vocês têm que apertar no shift e depois no pi, certo?
E aí, o multiplicador é a mesma coisa. Se eu apertar direto a tecla, vai aparecer o log. Eu não quero log, eu quero 10 na x, tá? Então, vamos fazer esse valor aqui na calculadora. Vocês acabaram de me dizer esse valor, 120.789,5 dividido por 1.000. Em vez de dividir por 1.000, gostaria que vocês experimentassem fazer na calculadora aí 125.789,5 dividido, só que agora vocês vão botar, ó, dividido, aí apertem Shift, e este botão que eu falei para vocês, que diz 10 na X, tá? Ou seja, em vez de fazer isso aqui na calculadora, 125.789,5 dividido por 1.000, vocês vão dividir por 10 na 3, tá? Para usar esse comando, aperto Shift, o botão do 10 na X. Quanto é o meu X? Nesse caso é 3, aí eu aperto 3 direto. E aí dá Enter. Me digam se vocês acharam esse mesmo valor aqui. Eu achei. Achou? Pessoal, tem mais alguém acompanhando comigo aí? Achei. Achei. Tá? O 1.000, o quilo, não é tão difícil de multiplicar. É até mais prático a gente multiplicar pelo 1.000 direto, né? Só que o mega já não. O mega eu tenho que escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos ali, 7 botões. Aí fica mais complicado. Em vez disso, o mega eu vou dividir pelo quê? Pelos 10 na 6. Experimentem fazer na calculadora. 125.789,5 dividido pelo 10 na 6, esse comando. O comando passa a se tornar cada vez, né, mais fácil. Por quê? Quando é 1.000, são poucos números que eu vou apertar ali na calculadora. Quando é 10 na 6, é muitos que eu tenho que apertar. Quando é 10 na 9, é mais ainda. Então, é mais fácil, né, eu utilizar este comando aqui, tá? Vezes 10 na 6. Tá? Outra forma, tá, gente? O que eu quero dizer para vocês? Além dos multiplicadores. Se eu não quisesse usar nenhum dos multiplicadores, eu quero deixar esse número aqui, ó, com 2 algarismos antes da vírgula, tá? Então, eu vou dividir por 10 na 4, tá? Se eu pegar aquele número ali, os mesmos 125.789,5. Agora eu vou dividir por 10 na 4. Quanto vai dar? Vai dar 100, vai dar 12,57. Só que aí eu não tenho uma letra para escrever. 10 na 4 não tem um nome. Mas eu posso representar ele assim, ó, vezes 10 na 4, Newton. Tudo é o mesmo número expressado de formas diferentes. Tá? Alguma dúvida sobre os multiplicadores? Não. Não? Tá? Os negativos servem a mesma coisa, tá, gente? Quando eu estou trabalhando com números muito pequenos, por exemplo, quando eu estou fazendo medições, né, no paquímetro, às vezes eu uso micrômetro. O que é um micrômetro? Né? É um valor, vamos dizer, é 22 microns metro. O que é esse micron? É 22, tem que ser separado, para não parecer milímetro. O micron é 10 na menos 3 vezes lá o metro, tá? 22 vezes 10 na menos 3, quanto vai dar, gente? Façam aí. Quando é negativo, basta eu botar o negativo, tá? Vocês vão botar o comando, o shift 10 na x, e em vez de botar só o 3, botem menos 3. E aí vai direto. Enter. Quanto vai dar? 0,022. 0,022. 2 metros, né? Antes estava em micrometros, agora está direto só a unidade. Eu tirei o micro, tá? Então, é muito comum, quando eu estou fazendo medições, e todas as minhas medições
estão na mesma grandeza, ou seja, tudo é em micrometro, é 15 micrometros, 14 micrometros, 22 micrometros. É interessante usar, então, o multiplicador e não escrever 0,014, 0,022, 0,021. Vou ter que escrever muitas vezes, tá? O que eu não posso fazer é misturar grandezas, quando eu estou medindo coisas com grandezas diferentes. Por exemplo, uma é 0,022, aí eu boto 22 micrometros. A outra é muito maior, é 2 metros, tá? E aí um está em micron e o outro não está em micron. Se eu tenho grandezas diferentes, entender essa coisa da grandeza, né? Uma coisa é 2 centímetros, 3 centímetros, 40 centímetros, tudo na mesma grandeza. Aí 1 centímetro é uma coisa e a outra 2 quilômetros, grandezas diferentes. Quando eu estou fazendo medições com grandezas diferentes, eu não uso multiplicadores, porque aí dá confusão. Alguns estão, outros não. Então, eu boto tudo literal, ou seja, o próprio valor, como está aqui, e a unidade. 0,022 metros, 2 metros, 44 metros, 0,04 metros, tudo sem os multiplicadores. Mas, quando estão todos na mesma grandeza, vale a pena. Tá? Medições que são feitas lá na rede de abastecimento da CE são altíssimos valores de tensão, né? São 22 terras, eles trabalham com terra-volts, tá? Ou terra-ampere, valores muito grandes. Então, eu não vou escrever números gigantescos, sendo que são todos da mesma grandeza. Eu vou usar um multiplicador. Certo? Como é que se usa uma perguntinha, Natália, como é que se usa o 10 elevado na menos 3? Tu usa igual como se fosse o 3, só que aí tu vai escrever o menos mesmo na calculadora. Experimenta tá aí. bom. Vai ser 22. Pessoal, a gente fala, tá? 22 vezes 10 na menos 3. Se vocês botarem o vezes na calculadora, dá certo. Se vocês não botarem, também dá certo. A calculadora entende que quando tu escreve o comando ali do 10 na x, que é para multiplicar. Vocês não precisam escrever o vezes, tá? Mas se escrever, dá certo do mesmo jeito. Então, podem botar direto 22, shift o comando 10 na x, menos 3. Então, vai entender como menos 3 e enter. Deu a mesma coisa, 0,022. 0,022, tá? Às vezes o pessoal bota o vezes aqui, escreve o vezes na calculadora. Dá a mesma coisa, tá? Mas não precisa. Então, tá. Vimos os multiplicadores, tá? A gente vai usar alguns daqui para frente. Quando a gente está falando de resistência dos materiais, tá? A gente usa aquilo em mega, tá? Por que eu não peço para vocês decorarem todos os multiplicadores? Porque cada área da mecânica trabalha com uma grandeza diferente, tá? Então, eu quero que vocês conheçam, saibam calcular, tá? Se for necessário, as diferentes grandezas, mas decorar mesmo, não tem necessidade de vocês decorarem todas. Vocês vão acabar decorando as que vocês mais usam. O que eu quero dizer com isso, tá? Quando quem está primeiro ali? Rafael. Rafael está trabalhando lá na parte de projetos de eixos, tá? Ele vai trabalhar muito. Deixa eu aceitar o chat. Ele vai trabalhar muito com isso que a gente está calculando agora, tá? Calculando resistência. Então, ele vai achar as tensões em Pascal. Normalmente, tensões tanto normais quanto de cisalhamento de materiais metálicos estão na grandeza de quilopascal e megapascal. Então, é claro que ele vai ter mais intimidade com essas duas grandezas, porque ele lida todos os dias. Quem vem depois ali? O Vitor. Se o Vitor trabalha na parte de eletromecânica, tem um pouquinho ali de elementos eletrônicos, é muito comum ele utilizar o micro, 10 na menos 6, tá? Elementos elétricos trabalham com microamperes, microvolts, tá? Então, ele vai saber que o micro é 10 na menos 6, tá? Então, cada área trabalha com uma grandeza. O que eu quero dizer com isso? Eu faço trilhos de trem, tá? Mas em que unidade a gente usa, né? Basicamente,
o comprimento dos trilhos de trem? Que unidade de distância vocês acham que é mais conveniente eu falar a quantidade que tem de trilho de trem? Metros. Metros, né? Metros ou quilômetros, dependendo do que eu faço ali, né? Ah, tem 22 quilômetros de trilho de trem. Estamos entre essas duas grandezas. Se eu faço as barras, faz mais sentido eu fazer as barras que eu vou unir em metros, né? Ah, eu faço barras de 2, 3, 4 metros. Essa é a grandeza que eu trabalho, né? Quando eu trabalho com trilhos. Se tu, Charles, tu faz parafusos, que unidade tu acha que tu vai trabalhar de distância ali das medidas do parafuso? Polegada com milímetro. Polegada, mas mantendo no nosso sistema internacional. Sistema internacional. Nosso sistema. Nosso sistema, que é o internacional. Tá, tu diz o diâmetro ou o tamanho dele? Os dois são unidades de distância. Vai ser ou em milímetro ou no máximo centímetro, né? Sistema internacional, gente. Milímetro, unidade, né, das medidas milímetros. Polegada, tá certo também, porque o parafuso vem em polegada, tá? Mas polegada é sistema inglês. O único elemento que nós, eu digo brasileiros, né, não compramos de outros lugares e transformamos é meio que parafusos e diâmetros de coisas, tá? Que já vem no sistema inglês e a gente usa. Mas, no geral, é só isso do sistema inglês que a gente usa. Porque, por exemplo, no sistema inglês, temperatura em Fahrenheit. A gente não usa, a gente usa o Celsius em inglês, tá? Os sistemas... É que o parafuso mesmo nessas empresas aí, até na tabela do almoxarifado ali, só vem em polegada. É, porque se a gente fizer a transformação, tá? Não dá bem certinha. Então, não é legal fazer a transformação, tá? Porque a gente está falando de valores muito pequenos. Posso até mostrar aqui como que a gente faz a transformação de milímetro para polegada, é bem simples. Só que, como é valores muito pequenos, são parafusos, isso que a gente faz aqui de arredonda um pouquinho, ou não usa uma casa, usa duas casas. Daqui a pouco, se tu converteu, usou uma casa e depois o Rafael foi terminar o trabalho lá e fez duas casas, essa casa que um usou, outro não, pode ser suficiente para o acoplamento não fechar. É só por causa do arredondamento. Então, para não ter perigo de tu converter e usar tantas casas depois da vírgula e o Rafael converter e usar um pouco mais, um pouco menos, ninguém converte. Fica todo mundo no inglês que não tem erro. É por isso que não se converte, tá? Mas podemos. Se a gente estivesse falando, por exemplo, de distâncias, eles usam muito distância em pés, quando a gente está falando de máquinas náuticas, né? Navio, mede em pés, tudo assim. Aí a gente converte, porque são valores muito grandes, né? Então, pé, eu nem sei quanto é um pé de cabeça, mas são valores grandes. Então, esse arredondamento não vai fazer diferença. Tu achou 19 km,78. Ele achou 19 km,79. Essa diferença é de 10 centímetros, essa segunda casa. Aí, em quilômetros, 10 centímetros não é nada. Mas num parafusinho, meio centímetro, meio milímetro já faz diferença no acoplamento. Tá? Vim com o pensamento, me fugiu agora. Mais alguma dúvida sobre essas trocas? Tá? Quando tem um negativo ali, é só botar o menos na calculadora que vai do mesmo jeito. Tá? Entrando nesse mesmo assunto, tá? Quero mostrar para vocês um método, tá? De conversão de unidades. Vocês já tiveram cálculo 1, né? Sim. Tá. Então, provavelmente alguma coisa de conversão de unidades vocês já aprenderam lá. Eu não quero desfazer o conhecimento que vocês já têm, tá? Só que a matemática bonitinha a gente deixa lá para o pessoal da matemática. Não é a minha área, então eu quero trazer para vocês uma coisa prática. Existe um método de conversão de unidades que serve para tudo, tá? Todas as grandezas. Grandezas de distância, centímetro, metro, quilômetro. Grandezas de tempo.
segundo, hora, minuto, mesmo método serve para tudo. Então, vou mostrar para vocês, tá? Vamos lá. Como que é? Assim. Eu tenho uma unidade. Vou botar aqui, ó. Por exemplo, 392 centímetros, tá? Essas unidades de distâncias, muito de vocês fazem de cabeça, tá? Eu sei. Se vocês fazem de cabeça certinho, não precisa fazer pelo método, tá? Mas se tem dúvidas, é interessante fazer para ter certeza que vai dar certo. Como é que eu faço as conversões? O método é o mesmo, tá, gente? Vou ter ali meu valor, tá? 392 centímetros. Eu tenho que multiplicar esse valor, tá? Pelas unidades que eu quero transformar, tá? Mas que o valor seja 1, tá? Primeiro acompanhem comigo, depois vocês copiam, tá? O valor tem que ser 1. Por que o valor tem que ser 1? Porque qualquer valor vezes 1 é o próprio valor. Eu não posso alterar o valor, eu só quero mudar a unidade, tá? Então, eu quero passar esses centímetros para metro, tá? Então, vamos lá. Se eu quero passar para metro, a unidade que eu quero passar, eu vou deixar em cima, metro. E a unidade que eu estou, eu deixo embaixo, centímetro, tá? Então, vou multiplicar por a parte de cima, a unidade que eu quero, e a parte de baixo, a unidade que eu já tenho, o próprio centímetro, tá? Por que que multiplica por um e divide pelo outro? Para poder cortar, tá? Esse centímetro tem que cortar com o centímetro de baixo. Se eu inverter, botar o centímetro em cima, não consigo cortar, tá? Mas esse valor aqui tem que fechar sempre 1, tá? 1 metro é a mesma coisa que 1 centímetro? Não. 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 Quantos centímetros tem 1 metro? 100? 100. Ó, 100 centímetros. Aí a gente confere se dá isso. Se dá 1. 100 centímetros é a mesma coisa que 1 metro? Sim. 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 Então, isso tudo aqui, ó, tá valendo 1. É isso que importa, tá? Depois que a unidade que eu quero, a nova, está em cima, a unidade que eu tenho está embaixo, que é o centímetro, confiro se isso daqui dá 1, porque 1 metro não é a mesma coisa que 1 centímetro. Mas 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Aí, fechou. Depois, o que eu faço? Corto a unidade que eu tenho, né, e que eu não quero, centímetro com centímetro, e vou fazer a matemática do resto. O que sobrou aqui? Sobrou 392 vezes, deste lado só tem 1 metro que sobrou, e embaixo sobrou quem? O 100. Então, 392 dividido por 100 vai dar quanto? 3,92. 3,92, o quê? A unidade que está aqui, ó, Metros. Então, 392 centímetros é a mesma coisa que 3,92 metros, tá? Sei que algumas vezes fazem de cabeça, mas tem alguns valores que a gente não faz de cabeça, tá? Por exemplo, eu tenho o valor de 2,73 metros. Vou fazer o contrário. Quero passar para centímetros, tá? Tenho 2,73 metros e quero fazer para centímetros. Quem faz de cabeça já sabe o valor, mas quem não faz, acompanha comigo igual. Quem faz também acompanha, porque esse valor parece ser mais simples, mas se for outros valores quebrados, funciona do mesmo jeito. Vamos lá, qual é o método? Tenho que botar em cima a unidade que eu quero, né? Estou em metro, mas eu quero centímetro. E embaixo a unidade que eu já tenho, que é metro, tá? Embaixo é sempre a unidade que eu já tenho, para quê? Para a gente poder cortar aqui, senão não rola o corte. E depois eu tenho que conferir se isso daqui é 1, tá?
Aí deu a mesma coisa. A relação é o método de relações. A relação aqui vai ser a mesma, tá? Mas muda que um eu tinha centímetros e agora eu quero metro, e esse eu tenho metro e quero centímetros. 1 centímetro é a mesma coisa que 1 metro? Não. 100 centímetros é a mesma coisa que 1 metro? Sim. Então, fechou, tá? Botei as unidades, fechei a relação, acabou o exercício. Só cortar e depois multiplicar. Corto metro com metro. O que sobrou? 2,73 vezes centímetro dividido... Opa, 100 centímetros tem ali. 100 centímetros. O metro ali de baixo cortou. Cortou isso, cortou isso. Copio tudo que sobrou. 2,73 vezes 100 centímetros. Quanto dá isso? 2,73 vezes 100? 273. 273 centímetros. Então, eu sei que 2,73 metros é a mesma coisa que 273 centímetros. Tá? Vamos fazer outra relação. Vamos fazer de metro para milímetro. Tá? Não, vou fazer de milímetro para metro. Eu tenho um diâmetro de 102,5, vou fazer quebradinho aí, para dificultar. Milímetros. Quero passar isso aqui para metro, tá? Por que eu passaria esse milímetro para metro? Porque lá a gente viu nos nossos exercícios que quando a gente calcula a tensão, a área tem que estar em metro. Então, e normalmente as peças vêm em milímetro. Então, eu tenho que saber passar o milímetro para metro, tá? Vamos lá. 102,5 milímetros. Qual é a unidade que eu quero? Metro. Qual é a unidade que eu já tenho para botar embaixo? Milímetros. 1 metro é a mesma coisa que 1 milímetro? Não. Não. Quantos milímetros tem 1 metro? 1000. 1000. 1 metro é a mesma coisa que 1 milímetro? É. Então, aqui fechou. Corto milímetro com milímetro e multiplico o que sobrou. O que sobrou aqui? 102,5 vezes o metro. E embaixo, dividido, sobrou o quê? 1000. Então, resolvo essa continha aqui. 102,5 dividido por 1000, dá quanto? 0,025. 1025 metros. Né? Então, eu sei que 102,5 milímetros é a mesma coisa que 0,1025 metros. Até aí, beleza? Sim. Sim? Então tá. Então vamos para o próximo nível. Em geral, como vocês trabalham muito com a grandeza de distância, metro, centímetro, milímetro, às vezes vocês fazem de cabeça, tá? Mas uma unidade que a gente não trabalha direto é o tempo, tá? Se eu perguntar para vocês quantos segundos tem 1 minuto, todo mundo me diz, tá? 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos, tá? Mas se eu estou acompanhando ali os minutos, tá? Que trabalham o equipamento e eu preciso dele em horas, porque às vezes o equipamento ele pode trabalhar tantas horas, né? E eu medi lá em minutos. Todos os dias eu medi um pouquinho e aí fechou tantos minutos, só que eu preciso de horas. Estou acompanhando o funcionamento de um motor. No primeiro dia ele funcionou 20 minutos, no terceiro dia 30 minutos, no quarto dia mais 15 minutos. Aí eu vou somando esses minutos tudo, né? Aí cheguei num valor de 2.195 minutos, tá? Tem um equipamento que trabalhou esse minuto. Só que eu vou ler lá no manual do meu equipamento e lá diz, ele pode trabalhar 1000 horas. Puxa, mas agora eu medi em minutos
e o equipamento diz em hora. Como é que eu vou fazer essa transformação? Divide Quantas? por 60. Hã? Divide por 60. Divide por 60, tá? Mas, olhem aqui para ver se não vai dar a mesma coisa que o método. Qual é a unidade que eu quero? Horas. E divido pela unidade que eu tenho. Ó, minuto. 1 hora é a mesma coisa que 1 minuto? Não. 60 minutos é a mesma coisa que 1 hora. Aí fechou. Corta minuto com minuto. O que sobrou? 2.195 vezes hora dividido por 60 minutos. Quantas horas vai dar isso aqui? Opa, minuto saiu aqui. 36,58. 36,58 horas. Beleza. Todo mundo chegou nesse valor aí? Dá um valor mais exato, mas aí... Sim. Eu cheguei a esse valor. Bom, então tá. Eu também. Agora, para forçar vocês a usar o meu método, eu tenho 50.250 segundos. Quantas horas são 50.250 segundos? Podemos fazer o mesmo método, tá? E aí entra de 2 jeitos, tá, gente? Por que eu não quero enfatizar tanto as unidades, sim, o método em si? Porque a gente estava trabalhando com distância, centímetro, metros, milímetros, e agora a gente está trabalhando com tempo, tá? Mas a gente pode fazer com qualquer unidade isso, tá? Inclusive com força, com temperatura, pressão, tá? Caso eu não saiba a relação direta, eu posso ir transformando por partes. Porque, por exemplo, vocês sabem quantos segundos tem 1 hora? 3.600. 3.600. Todo mundo sabia de cor ou ficou pensando? Se sabe a relação direto, eu posso fazer direto. O que eu quero dizer com isso? Ó, quero transformar para hora. Multiplico pela unidade que eu quero, divido pela que eu tenho, segundos. 1 hora não é a mesma coisa que 1 segundo. 3.600 segundos é a mesma coisa que 1 hora. E aí fechou. Segundo com segundo, vai sobrar aqui 50.250 horas dividido por 3.600. Quanto dá isso? 13,958. 0,0. Desculpa, não entendi. Eu achei aqui, 0,0139. Tem que dar um número maior que 1. Não pode dar 0. Eu achei 13,958. 50.250 dividido Dá por 13.000, 3.600. dá 13,95. Ah, tá certo. Eu calculei errado, tá certo. Tá 13,95. Vocês perceberam que esse método é o que vocês fazem direto na cabeça, involuntariamente, né? Quando eu vou passar de centímetro para metro, é exatamente o que vocês fazem. Só que se é uma unidade que vocês não conhecem, tá? Aplica o método. Por exemplo, eu perguntei dos segundos. Aí o colega me respondeu, 1 hora tem 3.600 segundos. Mas caso eu não tenha certeza, vocês sabem sempre uma relação mais próxima. O que eu quero dizer com isso? Relações próximas. Eu não sei quantos segundos tem 1 hora, mas eu sei quantos segundos tem 1 minuto. E aí eu posso fazer por partes. Como, por exemplo, 50.250 segundos. Vou passar para minuto primeiro, porque eu sei uma relação. Minuto em cima e segundo embaixo. 1 minuto não é 1 segundo. 60 segundos, que é a mesma coisa que 1 minuto. Fechou?
Cortei segundo com segundo. Só que eu não quero em minuto, eu quero em hora. Então, eu vou fazer a relação de novo aqui, gente. Ó, vezes de novo. O que eu tenho? O que eu quero? Hora. O que eu tenho agora? Agora eu tenho minuto. 1 hora é 1 minuto? Não, 60 minutos que é 1 hora. Então, agora fechou. Posso cortar. E cortar. Opa, peraí. O Rodrigo está tentando entrar aqui. Peraí, gente. Deixa eu tentar aceitar o Rodrigo. Aqui. Ei. Tá? Cortei minuto com minuto. Cheguei na relação que eu quero. Hora. Multiplico o que sobrou? O que sobrou? 50 mil. 250. O que mais na equação aqui? Segundo eu cortei. O minuto eu cortei. Em cima sobrou só a hora. E embaixo sobrou o quê? 60 vezes outro 60. Vai estar. Peraí que tem uma... tá. Se vocês fizerem na calculadora 60 vezes 60, vai dar o quê? Os mesmos 3.600 que o colega falou. 50.250 horas dividido pelo 3.600 vai dar o mesmo valor, tá? Caso vocês não saibam a relação direta, vocês podem fazer por partes de acordo com você sabe, vai dar a mesma coisa. Quando são relações próximas, em geral não precisa. De milímetro para metro. Eu sei que 1 metro tem 1.000 milímetros, mas se eu peço para passar milímetros, aí é uma coisa distante, mas tem como a gente calcular. Por exemplo, se eu peço para passar de milímetros para quilômetros, vocês sabem quantos milímetros tem dentro de 1 quilômetro? Quantos milímetros tem o quê? Dentro de 1 quilômetro. Eu faço pela tabela, né? 200 milhões. Eu faço pela tabela. 1 milhão. 1 milhão de milímetros dentro de 1 quilômetro. Tá? Então, tem situações, isso é difícil a gente converter milímetro para quilômetro, mas é só para mostrar para vocês que o método, caso não tenha a relação, pode fazendo por relações mais próximas que vocês tenham, tá? O que o Rafael estava me falando, tu deve ter aprendido pela tabela do metro, centímetro. Isso, quilômetro, decâmetro. Isso, tá? Ela funciona. A gente viu ela há muito tempo na escola, na verdade, eu nem me lembro direito como é que se usa. Só que, por que eu não gosto de mostrar só ela? Porque ela serve para grandeza de distância, que é centímetro, milímetro, decâmetro, metro. Mas, por exemplo, para tempo, já não serve. Não, para tempo não. Para tempo não, mas para unidade, sim. Isso, para unidade de distância só. Isso, tá? Então, por exemplo, horas. Se eu quisesse... a minha máquina trabalhou, sei lá, 200 horas. Em dias, quanto isso dá? Dias também é uma grandeza dentro do tempo, né? 1 hora, um dia tem 24 horas, tá? Então, esse método aqui serve para todas as grandezas, tá? Se tu já tem prática com o teu de distância, não muda. Mas, mas para quem não tem nenhum método e às vezes fica na dúvida do centímetro para o milímetro, faz, gente, porque 1 zero a mais ou 1 zero a menos vai fazer toda a diferença no valor, tá? Bom, o método, beleza? Tranquilo? Tá? Conforme a gente precisar de conversões nos exercícios, eu vou fazendo usando eles. Era só para vocês terem já a base de como se usa eles, tá? Vamos voltar lá para os nossos exercícios. Vamos fazer um segundo
exercício hoje. O segundo exercício é esse aqui, tá? O que acontece aqui? Eu tenho 2 peças de madeira, tá? De seção retangular, de 80 milímetros por 140 milímetros. Ou seja, aqui, ó, tem 80 milímetros e aqui 140. Ela é retangular, tá? Ali diz de madeira, gente, mas o material não é tão importante para nós no momento. Tem o cálculo ali para entender as áreas de seção transversal. São coladas uma a outra, tá? Em um entalhe inclinado, conforme a figura aqui. Calcular a tensão na cola, ou seja, na união desta minha peça aqui, tá? E eu sei que essa inclinação vale 30 graus, tá? Então, vou deixar vocês copiarem o enunciado aqui para ir para outra telinha lá.
Anotado, pessoal? Tá? Sim. Então, nesse caso, eu tenho, né, duas seções ali de madeira unidas. Normalmente, a união de madeira a gente faz, né, com algum ângulo ali na união. Quando a gente está trabalhando com blocos, né, metálicos, a gente faz seção reta, né, e solda. Digamos que o exercício em si é para a gente entender, né, as componentes que atuam ali na seção transversal. De forma prática, a gente calcularia, mais provavelmente, né, 2 blocos metálicos e, no lugar da cola, né, a gente calcularia a tensão, né, da junção ali, que seria a solda, tá? Então, vou passar para minha outra tela. Aqui, tá? Então, eu tenho duas peças, tem a área ali da seção transversal da peça como um todo, né? 40 milímetros por 80 milímetros por 140 milímetros, tá? Eu tenho que as tensões que puxam, né, as minhas duas peças é de 16 quilonewtons, tá? 16 quilonewtons. E o ângulo da união das minhas peças é de 30 graus, tá? Ele quer saber a tensão, né? A tensão, desculpa, que atua entre essas minhas duas peças. Primeiro, que tipo de tensão vai acontecer aí nessa união? Normal ou cisalhamento? Cisalhamento. Normal, eu acho. Uma terceira opinião, então. As duas. Vale. Aí não serviu com as duas. Não, gente, nesse caso aí, vai ser normal, tá? Por quê? Uma tá puxando para um lado e outra tá puxando para o outro, sentidos opostos, tá? Elas vão, mesmo que inclinadas, tá? Elas não estão deslizando uma em relação à outra, elas estão se separando, tá? Então, ali não acontece o cisalhamento. Só se eu tivesse uma força de cima para baixo ou de baixo para cima. Aí sim os blocos iriam deslizar entre si. No entanto, ali eles estão, né, assim, mas eles vão apenas descolar, né, se afastar. Então, é só uma tensão normal, tá? Qual é a equação da tensão normal? A gente sabe que a área da seção transversal é igual à força, né, dividido pela tensão admissível, né? Nesse caso, a gente vai calcular a tensão, então, tensão média. Tá? Mas o que eu quero é a tensão e não a área. Então, eu vou isolar a área no lugar da tensão. Só modificar a minha equação. Como que ela vai ficar? Tensão média é igual a P, né? Força sobre área. Só invertir, né? Tensão passou para cima multiplicando e a área passou para baixo dividindo. Então, essa aqui vai ser a minha equação de tensão, tá? Agora, vamos analisar o que a gente tem. P. P é a força, né, que está interagindo no meu elemento. Eu tenho P? Tem. Quanto vale? 16 quilonewtons. Que é a mesma coisa, né, que 16 vezes 10 na 3 newtons, tá? Vou botar até os dois valores aqui. E a área da seção transversal? Eu tenho? Sim, 80, né? A área. 80 é só uma dimensão. Não é 30 graus? 30 graus, né? É a inclinação das duas peças, como elas estão cortadas e acopladas. A área da seção transversal seria quem? Seria essa área aqui, ó. Quem é a seção transversal? Aquela em que acontece a união, ou seja, essa daqui. Sei essa área aqui?
Quem seria essa área? Qual é a área de um retângulo? Base vezes altura, né? Ou base vezes largura. Seria a dimensão. Seria o quê? Essa medida aqui, ó, vezes essa daqui. Só que nós temos um pequeno problema aí, tá? Quanto vale... Vou até botar o pincelzinho aqui, ó. Daqui até aqui. 80. Vale 80, né? Porque ele me deu no exercício. No exercício, ele me disse o quê? Que essa altura aqui, ó, valia 80 milímetros. E que a largura valia 140. 30 graus. Tá? Então, a gente sabe que aqui, ó, vale 140. Ó, 140. Essa largura vezes qual o comprimento para ter aquela área? Vezes esse comprimento aqui. Só que nós temos esse comprimento aí? Não. Não. É o 30 graus. Qual o grau em que ele está? Qual o grau? Teria como a gente deitar. O que mais a gente tem de informação? A gente tem essa altura aqui, ó. Essa aqui sim a gente tem. Vale 80. Mas a que a gente quer é essa daqui. É importante a gente sempre entender a área da seção transversal. Não é 40 vezes 80, só se elas fossem ligadas de forma reta. Elas são ligadas de forma inclinada, tá? Então, essa área aqui vai ser maior, tá? E eu tenho que achar essa área. Como que eu vou achar essa área? Usando aquelas mesmas equações lá que a gente usou, de o que o colega ali falou, deitar ou não a força. Então, eu vou desenhar direitinho aqui o que a gente tem de incógnita e o que a gente não tem. A gente tem, então, primeiro eu vou desenhar a figura. A gente tem essa daqui, que vale 140. Opa! 140. A gente tem essa altura aqui, que vale 80. E a gente quer essa daqui, ó, que vale X. Tá? Como que a gente poderia calcular essa largura aqui? Eu sei esse Achando a ângulo hipotenusa, aqui. né? E Achando a hipotenusa pelo ângulo. Tá? Eu vou correlacionar com o que é que a gente tinha lá de conteúdo. O que a gente tinha? Quando a gente tem uma força, assim, ó. Aqui no meu... Vou botar no meu gráfico, ó. Quando a gente tem uma força, a gente quer fazer a decomposição dela, né? Em Y, ou seja, F em Y. E aqui está meu ângulo. Quanto vale FY? Vale a força vezes quem? Olha aí no material aí. O Y Vezes R. Vezes R. é o seno do ângulo ali. Ah, é o bagulho. E essa força aqui, ó, o X. F. X é a própria força. Não trouxe. Só que vezes o cosseno. Tava mais caro que no Guanabara aí. Vezes o cosseno do ângulo, tá? Então, vamos pensar ali, voltar no meu desenho, tentar correlacionar esta figura aqui. Vou até mover para a gente enxergar ela ali. Ó, não vou largar aqui, tá? O que a gente tem? O que a gente quer é essa reta inclinada aqui, ó. Que é o que a gente quer, essa daqui, ó. Essa daqui a gente tem 140 para multiplicar depois, tá? Mas eu tenho também a altura aqui, ó, o F de Y. Com a altura, eu consigo calcular a diagonal dela com o ângulo, né? Quando eu quero a reta inclinada, e eu sei quanto ela vale, porque isso daqui vai formar o quê? Um triângulo retângulo, tá? Se a gente olhar essa imagem aqui, ó, vai formar o quê? Um triângulo retângulo. Então, é com ele que a gente consegue associar.
vai formar um triângulo retângulo. Olha aí a nossa figura que a gente tinha aqui, ó. Qual é a minha altura? É 80. Tenho o meu ângulo, θ que vale 30, e o que eu quero é esse daqui, ó, x. Tá? E eu sei essas relações trigonométricas, né? Eu sei que a altura y é igual... Não vou botar x, vou usar outro elemento aqui para não misturar. Vou usar o h de hipotenusa que vocês me falaram, tá? Que é o inclinado, a hipotenusa. O y é a hipotenusa vezes o seno do meu ângulo. E se eu quisesse isso daqui, ó, o x? X é a minha hipotenusa vezes o cosseno do meu ângulo. Mas o que eu quero é a hipotenusa, tá? O meu x eu não tenho, então não adianta eu usar essa equação aqui, ó, porque eu não tenho nem a hipotenusa nem o x. Então não adianta eu usar. Essa aqui já é mais conveniente, porque eu tenho y, eu tenho altura. Oi? Se usar tangente, não dá? Tangente? Por que a tangente? A tangente de 30 graus, não tem como tu achar ali e dividir pelo tangente de 30, que dá 0,57, 73, não vai achar o valor da hipotenusa? A hipotenusa tu acha pelo seno, não pela tangente. Ah, tá bom. Mas é uma relação trigonométrica, mas a gente usa o seno, porque a altura, que é o y, aqui eu tenho. O que eu quero é a hipotenusa, né? Eu só vou arrumar essa fórmula aqui de acordo com o que eu quero. O i eu já tenho, vale 80. Então, eu tenho 80 é igual a h, que eu quero, né? Que eu não tenho, vezes o seno de 30. Só substituir os elementos nessa equação aqui, ó. Quero isolar o h. Então, esse seno que está aqui, multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. 80 dividido pelo seno do ângulo de 30 graus é igual ao meu h, que é a hipotenusa. Quanto vai valer a minha hipotenusa? R$ 160 milímetros, né? Porque os meus 80 estavam em milímetros. Espera um pouquinho. milímetros. Todo mundo achou esse 160? O que é esse 160? É este valor aqui que eu queria. Ó. Quanto vale a hipotenusa do meu triângulo ali, ó? 160. Agora sim eu tenho as duas medidas. Vou só voltar para o meu desenho, ó. Tenho o 140 e o 160, que é a hipotenusa dele, tá? Então, sempre que eu quero, tá? Essa medida aqui, gente, sempre que eu quero a medida na diagonal ali, tá? E eu tenho o meu ângulo interno aqui, vai ser a minha altura dividido pelo seno do meu ângulo, tá? Então, quando eu faço uniões assim e eu quero saber qual este comprimento aqui, vai ser, aqui na diagonal, vai ser o meu comprimento aqui, a minha altura, dividido pelo seno do meu ângulo aqui, tá? Então, eu descobri que a hipotenusa dessa minha união, do meu triângulo ali, vale 160. Se eu tenho essa dimensão e tenho essa, eu consigo calcular tranquilamente essa área em vermelho, né? Vai ser uma dimensão vezes a outra. Então, como que eu vou calcular a minha área de seção transversal ali? Área de seção transversal vai ser o 140 vezes o valor que eu achei agora, 160, que equivale à minha hipotenusa, a largura ali da minha junção, 160.
Só que ela está em milímetros. Vamos trabalhar em metros, tá? Vamos trabalhar tudo em metros. 140 milímetros vezes 160 milímetros. Mas eu tenho que ter a minha área em metro quadrado e não milímetro quadrado. 140 milímetros. São quantos metros? 0,140 metros. 0,140 metros. E 160 milímetros são quantos metros? São 0,160 metros. 0,160 metros. Aí sim eu vou ter a minha área em metro quadrado. 0,14 vezes 0,16. 0,0224. 24 metros Metros. quadrados. Então, agora eu tenho a minha área de seção transversal. Tendo a minha área de seção transversal, eu posso calcular, né, a minha tensão. Qual é a equação da tensão? Tensão média é igual a P sobre A. O meu P, né, eu já tinha, era 16 kN, ou seja, 16 vezes 10 na 3, dividido pela minha área, que é 0,0224. 16 vezes 10 na 3 dá quanto? 16.000. Dividido por 0,0224. Qual vai ser o valor da minha tensão? 714,28. 714,28. Qual é a unidade de tensão? Opa, confere esse teu valor de 714 aí, vê se não é um valor maior. Dá uma olhadinha no ponto. Na verdade, é 714 mil, é isso, né? Isso. É, que estava vírgula, 714 mil. 285,7, tá? Era 214.285,7. Unidade de tensão é sempre Pascal, tá? Só que é um número bem grande, então vamos passar para quilopascal, tá? No lugar de deixar só em Pascal, vamos usar o multiplicador. Quantos quilopascais ia ficar esse valor aqui, pessoal? R$ 714,28. 714,28 quilopascal. É que já tinha me dado em quilopascal aquela primeira vez, viu? 714. Estava explicado, deu direto. Tá? Então, achamos a tensão. Tensão normal que atua ali na junção dessas duas peças, né, que estão inclinadas, vale 714,28 quilopascais, tá? Pessoal, dúvidas quanto a esse exercício, né? Achar a tensão aqui foi fácil. A parte complicadinha é entender a área de seção transversal. Oi. Charles, voltando ali no resultado, Esse aqui? como é que chega no 714,28 quilo pascal? Ah, porque quilo, quanto vale o quilo? 10 na 3. Se eu quero mostrar ali a multiplicação do 10 na 3, eu tenho que dividir ele por 10 na 3. É como se eu dividisse para mostrar quilo ali. Vale 10 na 3. Quilo vale 10 na 3. Então, pega este valor aqui e divide, bota dividido, e aí pode botar direto ali. 10
que é o shift 10 na X, 3, entre. 14. É 714.275,7. Isso. Depois, se puder voltar para cima para copiar ali, que eu não copiei a parte de cima. Dividido por 10 na 3. Dividido por 10 na 3. Ou 1.000, que é a mesma coisa que 10 na 3. Tá. Fazer pelo 1.000? na 3. Deu erro. 714.275. Eu vou diminuir, que aí tu enxerga junto ali, Rafael. Tá dando erro. Tenta dividir pelo 1.000 para ver se dá certinho. Mas tem que dar pelo 10 na 3 também. O 1.000, como o 10 na 3, como é 1.000, é mais fácil, pode ser que seja dividido. É 714.285,7. Ô, Natália, Oi. o resultado é sempre quilopascal, não é? Pode ser em megapascal também. Tá, mas tu pede no exercício ou tanto faz? Tanto faz. É que depende de Tá, tipo, mas- por exemplo, 714.285,7 Pascal. Se tu me escrever isso, tá certo. Só que é um número grande. Tu pode me mostrar em quilopascal. É a mesma coisa que 714,28 quilopascal. É exatamente a mesma coisa. Tu poderia também me mostrar em megapascal. E aí seria 0,714. Aí já não é tão interessante de visualizar esse zero. Aí anda Mas 6 casas aí para trás, né? certo. Tá certo? Tá. Os 3 Tá, não, valores que eu que tu me dividi, mostrar, tá certo? eu dividi o 16.000 pelo valor que é ali embaixo ali e achei direto o quilopascal. Não, tu dividiu por 16 pelo valor. Tá, Então, então isso. 16.000. 16.000 pelo valor. 16.000 por 0,0224. Isso deu 714,28. Não, deu 714.285,7. Olha o ponto aí. Olha aí. Aproxima mais, por favor, que tá... A idade pegou aqui. Porque tu botou 16,000. Não, 16. Não, 16.000 botei. Olha ali na parte É 16. que o não celular, o celular já bota a vírgula. Tá, mas a vírgula não é ali. O outro tem que ter ponto. Porque, olha, não tá 16,00. Isso é 16, não é? Não, eu só digitei o 1, 6 e 3, 0 e o celular ele já faz isso já. Tá, e aí depois de 0, aí tem que dizer ponto. 0 ponto. Tá, mas o celular não tem ponto aqui, tem vírgula só. Eu não botei vírgula, ele foi automático já, no caso. Tá, mas não pode. Não pode? Não, tem que dar o mesmo valor. Não pode te dar em quilopascal. O celular te dá o valor fixo, não o multiplicador. Ele deu um valor ali. Não, Ele deu um valor ali. Não tem como. O celular vai te dar um valor fixo, não vai te dar em quilopascal, em quilo. Ele não vai te mostrar em quilo. Tem que dar o valor tá desse certo. aqui. Tá certo, eu botei vírgula e acabou dando certo. Será que não dá pra burlar o sistema? Não, tu alterou o valor. Tu alterou o valor. Porque aí o celular não te diz, porque se ele bota lá 700, bota 500. Aí tu lê 500, aí é 500 pascal, é 500 quilopascal, é 500 megapascal. São coisas totalmente diferentes. 500 é 500, 500 quilopascal é 500 mil. Não. E Tá, mas olha 500 só. megapascal é 500 milhões. Tá, deixa eu ver uma coisa aqui, olha só. Tu não andou 3 casas para trás no Pascoal ali? A vírgula tá depois do 5. Tu não andou 3 casas para trás? Depois 5. Sim, porque eu transformei em quilo. Tá, eu acabei sem querer botando na minha calculadora 16,000. Eu andei 3 casas para trás no divisor de cima. E acabou dando o Foi resultado isso que eu te direto no falei. quilopascal. Dividiu por 16, tu não dividiu por 16 mil.
16,000 pode ter 1000 zeros. Se é vírgula, é 16. Ah, tá. Tá? É isso que eu tô falando, tá, gente? É o visual na calculadora. Se na calculadora diz assim, ó, 16,00, isso é 16 mil, tá? Porque a calculadora, o ponto é vírgula, ponto. Mas para nós, não na calculadora. Se eu escrever assim, ó, 5,1, 2, 3, 4, 5, 6, se é vírgula, não importa quantos zeros tem aqui. É 5. Entendeu? Aí tu botou vírgula aqui, tu dividiu 16 por 0,022. Por que o quilo se manteve? Porque tu fez isso aqui, ó. Tu não dividiu por 16 mil, tu dividiu por 16. Se tu dividiu por 16, tu não considerou o quilo. Então, o quilo vai te acompanhando. Fez isso aqui, ó. 0,0224. O 16 tem que multiplicar o quilo, mas tu não multiplicou. Então, ele te acompanha. O valor que vai dar é isso aqui, ó. 714, não sei qual é o valor, Isso. e o quilo 28, tá aqui, 28. porque tu não 28. multiplicou ele. Aham. Esqueceu, aí ele vem depois. Entendi. Mas não Entendi. é uma ordem, não foi um... Foi na Acaso. trave esse daí. Quando a gente acerta errando, mas é de vez em quando só que acontece. Entendido, pessoal? O chatinho disso daqui era encontrar essa medida aqui, ó, a medida da diagonal, tá? Porque a área em si é mais tranquilo ali e, né, a equação ali de tensão, ela é bem simples, tá? Todo mundo anotou os valores? Sim? Sim. Então tá. O último exercício da aula de hoje, tá? Esse daqui tem ângulo, tem tudo que é para forçar a mente de vocês a enxergar aquelas áreas ali, tá? A gente trabalhou com madeira e tudo mais. O último é um exercício bem prático, é uma peça real, tá? Para a gente aplicar isso que a gente viu, tá? De uma forma mais direta. Então, o exemplo é o seguinte, ó. Eu tenho um tirante que está apoiado na sua extremidade por um disco, tá? Eu tenho aqui isso daqui é uma única peça. Como ela é feita, se ela é feita inteira, se ela é feita por solda, aqui não interessa. Mas é uma peça que tem como objetivo segurar uma carga aqui, ó, de 20 kN. Aqui, ó, a gente está como se tivesse rompido a figura, mas ali pode ter uma argola, um gancho, qualquer coisa para segurar uma carga, tá? Mas eu quero dimensionar uma peça que aguente essa carga, tá? Porque se eu botar uma peça mais pesada, né, maior do que o meu material aguenta, o que vai acontecer aqui? Ou vai romper aqui, né? Ou vai esticar aqui. Agora, olhem para esse elemento. Imaginem ele de material metálico. Se eu puxar uma carga muito mais do que ele aguenta, aonde que vocês enxergam que vai acontecer o defeito, a ruptura? Quais opções? Em cima dele? Aqui? É aí mesmo. Aqui? Tá. Não, no centro não. Vai ser 2 cortes, na verdade. Eu acho. Um corte aqui e um corte aqui. Isso. Vai sair inteiro. 2 cortes. Dois Tá. rasgos. Que tipo de tensão seria ali? Porque ali no centro, ali, ó, desses 2 cortes, no centro é uma das partes fortes dele. Sim, seria muito porque forte. tá soldado, provavelmente. Tá soldado, isso. É. Tá. Que tipo de tensão vai acontecer aqui? O que ele disse, pessoal? Que vai romper aqui, ó, onde está o mouse. E que tipo de tensão vai acontecer aqui, pessoal? Cisalhamento? Cisalhamento. Por quê? A peça tá assim, uma vai ficar fixa e a outra vai correr sobre o plano. É como se tivesse engastada, uma e a outra puxada. Como se tivesse engastado. Aqui, ó, nesse lado e nesse lado. Desculpa. Vocês enxergam esse cisalhamento acontecendo aqui? Sim. Rafael, o que tu tá enxergando mais de defeito? Tu tá vendo alguma coisa? Qual, Rafael? Tu. Tô vendo tua cara de não, acontece mais alguma coisa ali. O que tu tá enxergando? O que tu acha que pode acontecer mais de defeito aí?
Ele pode romper no meio também, né? O meio que tu diz aqui ou aqui? Aí é um pouco mouse. Aqui? Porque ali tem uma nervura ali, né? Que tem um ângulo ali. Ali não vai rasgar. Não, e aqui tá soldado. Então, Sim, ali não essa rasga. junta aqui tá mais forte que tudo junto. Tá? Sim, Diz aqui. isso. E aí, que tipo de tensão iria acontecer ali? Aí é tração, né? Tração, e é uma tensão normal ou cisalhante? É normal. Normal, exatamente. Tá? Normal, dá puxando só para um lado. Isso, tá? Gente, não se questionem se um ou outro, porque acontece os dois, tá? Exatamente isso. Existem dois possíveis pontos de defeito. Um ponto é aqui e aqui, que vai acontecer ali, como o Douglas falou. Cisalhamento vai sair inteiro, gente. Se isso daqui é um orifício redondo, vai sair inteiro, tá? E pode também acontecer aqui, ó, no corpo da haste, ela vai se alongar. Lembra que a gente falou de deformação plástica? Ela vai esticar, uma hora não vai aguentar e vai ser ruptura. Elástica, depois plástica, depois ruptura. Então, acontece os dois. Aonde que vai romper primeiro? A gente não sabe, depende das tensões, tá? Qual é maior? Mas acontece os dois, tá? Então, para calcular esse tipo de peça, o que a gente tem que levar em conta? Primeiro, tem que levar em conta o problema do Douglas, que é o cisalhamento. Aonde que atinge o cisalhamento que ele comentou? Aqui, ó, nessa altura aqui. A largura do disco, essa daqui, ó, não faz diferença, tá, gente? Se ele é muito largo, se ele é pouco largo, o que faz diferença para acontecer o cisalhamento ou não? Essa altura aqui, ó, T. Enxergam essa altura T aqui? Sim. O disco poderia ser muito maior, não ia fazer diferença nenhuma. Então, no cisalhamento, eu tenho que calcular essa altura aqui, ó. A altura que vai me determinar se ele aguenta pouco ou aguenta muito no cisalhamento. Enquanto na tensão normal, que é o defeito que o Rafael nos mostrou ali, o que vai influenciar de medida? É essa haste aqui, o diâmetro daquela haste. Nas outras opções, não faz diferença. Ou seja, se eu aumentar o tamanho dessa união, não faz diferença nenhuma. Se eu aumentar o comprimento dessa haste, se ela tem 1 metro ou 2 metros, não interessa, ela vai romper do mesmo jeito se eu botar muita carga. Se esse disco externo aqui, ó, que fica por cima, for muito maior, também não faz diferença. Os pontos críticos são a altura do disco, em cisalhamento, e tem um áudio ruendo aí comigo, gente. E o diâmetro da minha haste. E o diâmetro da minha haste. Esses são os influentes, tá? Então, é esses dois que a gente vai calcular. Quanto que tem que ter a altura desse meu disco aqui em cima e quanto tem que ter de diâmetro da minha haste aqui para que não aconteça a ruptura nem por cisalhamento e nem por esforço normal. Então, vou deixar vocês anotarem aí o exercício para a gente fazer, tá? E aí ele me disse, tá, gente? Ele me deu essa dimensão aqui, ó, que vale 40 milímetros, esse meu orifício aqui, para a gente saber, tá? Senão a gente não tem como calcular a área do meu disco, né? E ele me deu as tensões admissíveis do material, ó. Ele já me disse o que o material. Vai ter um material específico, que a tensão normal é de 60 megapascal e a de cisalhamento é de 35 megapascal. A tensão e o material eu já tenho. Então, eu tenho que administrar a espessura das coisas, tá? Perceberam que tem duas influências na escolha do projeto? Ou o meu projeto é fixo, tem que ser um parafuso de 20 milímetros de diâmetro. Se o parafuso tem que ser 20 milímetros de diâmetro e eu preciso aumentar a tensão, que aguente mais tensão, qual é a única opção que eu tenho? É escolher um material que aguenta mais ou um material que aguenta menos. Se eu já tenho o material fixo,
tá? É tal material que eu vou trabalhar. Ele já tem as tensões dele. Então, o que que me resta fazer? Mudar as dimensões. Olha, com esse material que tu escolheu, não dá para fazer o parafuso com 22 milímetros. Ele tem que ter, no mínimo, 25, senão ele vai romper, tá? Existem duas vertentes que eu posso, né, ter num projeto. A carga vai ser sempre a mesma, aquele peso que influencia, mas ou eu escolho o material, ou eu escolho as espessuras que eu vou trabalhar. Se eu aumentar, vou ter um material mais resistente. Deixa eu escutar o que o Rodrigo não está conseguindo entrar, coitado. Então, o Rodrigo não conseguiu entrar, mas ele vai assistir depois, tá? E aí falei para ele pegar o material com vocês também, tá? Vocês têm que ter esse círculo aí importante. Bom, anotaram, pessoal, o exercício? Ainda não, mas pode Tá. seguir, ó, Não, eu vou depois. falando com vocês, vou anotando, tá? É que agora que eu respondi o colega aqui que eu vi o horário. São 15 para as 9 já. E eu quero fazer esse exercício passo a passo com vocês para a gente conversar bem, tá? E tirar todas as dúvidas. E 15 minutinhos vai ficar apertado, tá? Então, anotem ele aí. Eu só vou anotar os nomes de vocês, porque eu acho que eu não anotei todo mundo para a chamada direitinho. E amanhã a gente começa a nossa aula resolvendo esse exercício, tá? Não quero fazer parte dele e não terminar ainda hoje. Amanhã, então, a gente vai começar a nossa aula fazendo esse exercício e outros, tá? Vamos encerrar esses assuntos, em vez de ficar vendo conteúdo em cima de exercício, tá? E os próximos vou fazer todos assim, tá, gente? Não figuras ilustrativas para a gente entender a área como eram os dois primeiros, mas sim peças, tá? Peças prontas e que vocês analisem comigo aonde são os possíveis pontos de dano, que dano vai acontecer, né? E cálculo ali da tensão que está acontecendo ali, ou qual é a espessura que teria que ter aquela parte para aguentar, né?
atenção de trabalho, tudo bem objetivo, assim, certo? Então tá, pessoal. Vou mandar para vocês terem os desenhos, tá? Lá no nosso grupo agora, esse material aqui. E os próximos exercícios eu faço na aula que vem, tá? Vou mandar para vocês lá e vou postar nossas aulas que os colegas pediram aqui também. Então tá, pessoal. Boa noite para vocês. Até amanhã, então. Boa Boa noite. noite aí, boa noite. Boa noite, Boa gurizada aí. Boa noite a todos aí. Isso aí, pessoal. Boa noite. Meu time.